Vocês falavam aqui, eu estava lembrando, no domingo passado nós tivemos aqui o batismo, que foi o primeiro batismo que nós realizamos no dia de domingo. E aí tivemos aqui aquela festa muito bonita. E aí, justamente, uma das irmãs que se batizou participou do último Renovando as Alianças, junto com o esposo. E aqui eles viviam juntos há muito tempo, acho que 10 anos mais ou menos, a Verônica e o Jefferson. E aí fizeram Renovando as Alianças no ano passado. E aí depois decidiram oficializar essa união. E aí nós tivemos lá nesse casamento, né? E tivemos lá realizando a cerimônia. E assim foi bênção para nós. E aí na semana passada aqui a Verônica estava se batizando. Então são frutos que nós vamos colhendo desses eventos e outras coisas também que Deus vai fazendo, outras pessoas que Deus vai despertando e pessoas que também se decidiram no passar do tempo aí, depois de ter passado aqui pelo Renovando as Alianças, conheceram o trabalho e passaram a estar sempre na nossa igreja, passaram a frequentar devido ao trabalho que é feito aqui no Renovando as Alianças. Então você esteja orando por esse trabalho, esteja orando aí pelo grupo de famílias, pelo Ministério de Famílias aqui da nossa igreja, para que venha a ser fortalecida a cada dia, porque uma família estruturada significa que também nós teremos uma sociedade estruturada. Uma família fortalecida significa que também nós teremos uma sociedade fortalecida, uma igreja fortalecida, porque tudo começa na família. Famílias com problemas, igrejas com problemas, sociedade com problemas. É uma cascata, na verdade é um efeito dominó. Se nós tivermos famílias estruturadas, famílias alicerçadas, famílias restauradas, nós teremos uma igreja alicerçada, uma igreja restaurada e assim também uma sociedade da mesma forma. Então nós temos uma sociedade problemática porque nós temos famílias problemáticas. Então a família, na verdade, ela é o alicerce, porque ela, na verdade, é a instituição primaz que o Senhor criou. A primeira instituição que o Senhor criou foi a família. Depois ele vai criar a sociedade como um todo. A igreja está em terceiro lugar. Tem gente que fala assim, a igreja está em primeiro. Não. É ordem. Deus é um Deus de ordem. Primeiro se cria, na verdade, a família, se cria os relacionamentos sociais, para aí se criar a igreja. Deus é por etapas. Tem gente que acha que a igreja está em primeiro lugar, não. O que está em primeiro lugar é a nossa relação com Deus. Aí é diferente. Não necessariamente a nossa relação com a igreja. As pessoas confundem a nossa relação com a igreja como nossa relação com Deus. Não é, são coisas distintas. Deus, quando criou o homem, a primeira pessoa que o homem teve relacionamento foi com Deus. Deus, quando criou a mulher, por que o homem estava dormindo? Porque a primeira pessoa que teve relacionamento com uma mulher foi Deus e não o homem. Porque a primazia do nosso relacionamento é com Deus. Depois é com o cônjuge. Depois é com os filhos. Depois com a sociedade. Depois com a igreja. É assim que funciona. Porque Deus é um Deus de princípios. Cada coisa vai sendo criada. E aí como foi criado o universo, como foi criada a terra. Todas as coisas foram criadas e por último o homem foi colocado. Porque ele precisava do sol, ele precisava da relva, ele precisava da questão do orvalho que molhava a terra para produzir o alimento para esse homem comer. Deus simplesmente colocou o homem, depois foi produzir o alimento para quando esse homem chegasse, ele tivesse com o que se alimentar. Então Deus é um Deus de princípio e assim é. Então se a família estiver estruturada, as demais instituições estarão estruturadas. Se a família estiver bem, as demais instituições, a partir dela, estarão bem. Mas como a família está, muitas das vezes, desestruturada, as outras instituições também estarão no mesmo processo. Então nós precisamos orar para que Deus venha estar restaurando as famílias e as famílias entendam que a família é um projeto de Deus. Por isso que ela é atacada, por isso que há uma intenção de Satanás de destruir as famílias, de trazer divisão no meio da família. E nesta noite nós vamos falar justamente disso. O nosso tema nesta noite é: precisamos falar de saúde mental na família. Nós estamos no Janeiro Branco. Janeiro Branco é o mês de conscientização da necessidade da saúde mental. Então, muitas das vezes, a pessoa acha que saúde mental é só para quem está doente, não. O que mais nós temos é gente doente na sociedade que acha que está bem. Mas quando você não fala com alguém da sua família, você está mal, filho. Se você tem algum problema dentro da sua família, significa que você está com um problema emocional.
Você está com um problema de saúde mental dentro de casa. Porque se você não fala com a sua família, se você tem problema na sua família, imagine fora. Não estou dizendo que é fácil viver em família. Não estou dizendo que é fácil conviver com, muitas das vezes, com os da casa. É o que nós vamos ver na palavra desta noite. Mas, se a gente não consegue conviver com os de casa, imagine com os de fora. Então, nós precisamos entender a cada dia, a cada instante, que os desafios que nos são colocados, que nos são propostos, eles não são para nos paralisar, muito pelo contrário. Eles são para nos fazer crescer. E muitas das vezes nós vamos ser colocados em situações para demonstrarmos o nosso amor, para demonstrarmos que realmente amamos, que realmente perdoamos, que realmente fazemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, para levar em consideração o outro, tratar o outro superior a nós mesmos, amar o outro como o Senhor nos amou, de se doar pelo outro, de se esvaziar de nós mesmos, para dar lugar ao outro, dar preferência ao outro. Isso é a parte mais difícil dos relacionamentos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos alegrando o coração do Senhor. É fácil? Não, nunca disse que foi fácil, e é fácil. Mas é um exercício que nós precisamos fazer. Agradar o coração do Senhor. Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite, e nós estaremos orando ao Senhor para que Ele venha estar conosco nesta noite, nos conduzindo a toda a verdade dentro desse texto que nós vamos trabalhar, e para que o Senhor venha falar aos nossos corações, atuando e agindo a nosso favor. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós chegamos até a Ti, na certeza e na convicção que esse texto falará conosco, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela produz em nós, Senhor Deus, o resultado que o Senhor espera, porque a Tua palavra diz, assim como a chuva cai, e molha a terra e faz produzir o alimento, assim também a Tua palavra que cai sobre nossas vidas, ela faz um propósito definido pelo Senhor, ela traz um resultado que o Senhor projetou sobre a vida de cada um de nós. E que nesta noite, assim como na parábola do semeador, nós sejamos terra fértil para que a sua palavra venha produzir em nós fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse é um texto conhecido. Às vezes eu cito esse texto aqui em outras mensagens. É um texto que quando nós falamos de família, nós precisamos tirar alguns aprendizados desse texto. E aí nós trabalhamos com saúde mental. E aí dentro da saúde mental, o que mais causa, na verdade, problemas de saúde mental é justamente a família. Porque é mais fácil você se desligar da empresa que você trabalha do que você se desligar da família. Não tem como mudar o código de DNA. Não tem simplesmente como pegar uma seringa enorme, tirar todo o sangue e trocar o sangue, que mesmo assim o código de DNA vai continuar. Não dá para trocar, não dá para mudar. Nós fomos colocados numa família por Deus com um propósito, com uma finalidade, que é aquele que Deus chamou Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é uma, não é duas, não é três, não é 50, é todas, a partir de você. E esse chamado de Deus para Abraão pertence a cada um dos descendentes deles em Cristo também. Nós não fomos chamados para ser abençoados, nós fomos chamados para abençoar. Quando Deus fala a Abraão, ser tu uma bênção, isso também pertence a cada um de nós. Então, cada um de nós tem que entender que nós fomos chamados para ser uma bênção para todas as famílias à nossa volta. As pessoas à nossa volta precisam ver que nós produzimos frutos e frutos dignos de arrependimento. Porque a partir da nossa vida, as pessoas verão Deus atuando a partir de nós. Porque nós pregarmos o Evangelho é uma coisa, agora nós vivermos o Evangelho é outra. Porque pregar é mais fácil, mas viver o Evangelho é mais difícil. E as pessoas não querem que nós preguemos, as pessoas querem que nós vivamos o Evangelho. Que essa é a parte difícil. Então nós precisamos a cada dia colocar no nosso coração uma certeza, uma convicção de que Deus nos chamou
para que nós sejamos referência nessa geração. Não temos como escapar disso, não temos como escapar de ser modelo. Mesmo que nós pensamos, mas quem sou eu? Não, você é alguém que Deus chamou para esse propósito. Você foi chamado para ser uma bênção. Não tem como fugir disso. Foi assim que o Senhor fez e é assim que o Senhor tem nos chamado, para estarmos sendo bênçãos aonde quer que formos. Então, abre sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse texto também está lá em Lucas, capítulo 8, em Mateus, capítulo 9, mas nós vamos trabalhar aqui a versão de Marcos, escrevendo. E aí, a partir do versículo 22, eu vou ler aqui, depois vou ler a partir do 35, parte B. Vou ler o 22 e o 23. E depois eu vou lá para o 35, parte B, que diz assim: Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Aí versículo 35, parte B, diz assim: Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus, não permitindo que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Tá, que quer dizer: Menina, te digo, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então nós temos aqui uma passagem que ela é conhecida. E aí nós temos aqui um homem importante nessa cidade. Ele era o chefe da sinagoga. Em algumas versões diz que ele era o principal da sinagoga. Em algumas versões diz que ele é um príncipe do povo. Ele era um homem importante nessa cidade. A cidade de Jairo era a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade importante. É a cidade de Pedro, de João, de André, de Filipe, de Natanael. Todas essas pessoas viviam nessa região. Ali era um entreposto pesqueiro. Era uma cidade que tinha um grande comércio de peixes. E era uma cidade próspera. Tão próspera que os romanos tinham uma coletoria de impostos. E os romanos só investiam em fazer uma coletoria de impostos onde havia realmente dinheiro circulando, que era o caso de Cafarnaum. Então, quem também era dessa cidade era Mateus. Mateus era o coletor de impostos dessa cidade. Trabalhava na coletoria ali. Então, era uma cidade importante, era uma cidade de destaque. Então, Jairo, para ser o chefe da sinagoga, ele tinha que ser uma pessoa de recursos. Porque o chefe da sinagoga, ele não era um sacerdote. Ele era uma pessoa fora do sacerdócio que exercia uma função ministerial. A sinagoga tinha como função louvar, adorar, ler e explicar as escrituras. Então, geralmente, quem dirigia a sinagoga era um fariseu ou um escriba, mestre da lei. A função ali era feita por essas pessoas. Eles não eram sacerdotes nem levitas, mas eles eram pessoas que tinham grande conhecimento das escrituras. E por ser uma cidade próspera e estar nessa posição, Jairo era um homem de posses. Jairo era um homem de bens. Devido à importância da cidade e por ali, como eu falei, tem uma sinagoga própria. Então tudo isso mostra a importância dessa cidade e mostra a importância e a influência que Jairo exercia nessa cidade. Essa cidade era tão importante que existe um centurião nessa cidade, existe uma centúria nesta cidade, justamente daquele centurião que Jesus vai curar o servo. Então nós vemos ali que vários relatos vão mostrando a importância dessa cidade. Em contrapartida, quando você vai na cidade que Jesus foi criado, Nazaré, por exemplo, não tinha uma centúria, não tinha uma coletoria de impostos, não tinha uma sinagoga igual a de Cafarnaum.
Porque era uma cidade menor, era uma cidade pequena. Então a cidade de Cafarnaum era uma cidade importante. Isso fazia com que Jairo fosse um homem importante naquela cidade. Mas mesmo sendo uma pessoa importante, mesmo sendo uma pessoa de recurso, mesmo sendo uma pessoa de influência, na hora da necessidade, o que é que ele faz? Vai buscar ajuda em Jesus. Mesmo tendo de recurso, mesmo tendo influência, na hora da necessidade, na hora que a coisa aperta, as pessoas procuram socorro no Senhor. Porque isso é universal. Isso é para todos. Quando o negócio aperta, quando o calo aperta, as pessoas vão buscar refúgio no Senhor. Quando está tudo bem, cada um busca refúgio naquilo que pode, naquilo que quer. Vai resolvendo seus problemas de acordo com a sua vontade. Mas na hora que o negócio aperta, que não tem mais respostas, vão buscar refúgio no Senhor. E Jairo não é diferente. Então Jairo vai buscar refúgio no Senhor. E aí você vai me perguntar, pastor, o que esse texto tem a ver com saúde mental? O Senhor leu, que é um texto que fala de milagres, mas o que esse texto tem a ver com saúde mental? Da onde o Senhor tirou essa ideia que esse texto também tem a ver com saúde mental? Nós vamos falar aqui dentro. Não vou usar nada de conteúdo de fora não, só vou usar conteúdo do texto, para mostrar a você o que acontece. A família é um dos lugares que mais faz com que as pessoas adoeçam. A família é um lugar que mais causa debilidade e enfermidades emocionais e mentais nas pessoas. Então, quando nós, dentro da família, quando nós entendemos que nós podemos gerar em outras pessoas enfermidades emocionais e nós nos policiamos para, muitas das vezes, não ter uma fala egoísta, uma fala mesquinha, uma fala que realmente não vá ajudar o outro a crescer, muito pelo contrário, muitas das vezes, uma fala nossa, muitas das vezes, pode enterrar o sonho de alguém dentro da família. Uma fala nossa, muitas das vezes, mal colocada, mal aplicada, pode muitas das vezes tirar uma pessoa de um projeto que ela está desejando realizar. Porque nós vamos falar uma frase que definitivamente vai puxar o tapete da pessoa. E aí tem pessoas que definitivamente, muitas das vezes, precisam de uma palavra de incentivo, mas não acham. E aí eu sempre gosto de lembrar de uma frase do filme Gladiador. Gladiador não, acho que é Gladiador. Que é do Russell Crowe, o filme. E aí o imperador Marco Aurélio, né, ele fala para o filho dele, Cômodos, que o grande erro, né, de Cômodos, na verdade, não é do filho, mas do pai. Porque o grande problema do filho foi a criação que o pai deu. Então, o grande erro de Cômodos não estava em Cômodos, mas estava na criação que o Marco Aurélio tinha dado para o filho. E aí ele fala que a grande frustração dele com o filho era a frustração dele como pai. Ele entende isso. Que o filho é, na verdade, resultado da má criação que esse próprio pai deu. Então, muitas das vezes vai acontecer isso. Por que muitos pais, muitas das vezes, têm dificuldade com os filhos? Porque ele entende que ele é responsável por isso. Quando Davi perde seu filho Absalão, e ele começa a chorar, o choro de Davi não é um choro de luta, é um choro de remorso. Porque ele fica, meu filho, meu filho, meu filho. Aquilo é um choro de remorso. Porque tem culpa. Por que o filho fez o que fez? Porque o pai foi omisso. O pai foi negligente. Porque a família estava bagunçada, a família estava destruída. E o pai, em nenhum momento, diz que Davi, quando viu que a sua filha foi abusada dentro da sua casa, ele ficou muito irritado, mas não fez nada. Foi omisso. E aí Absalão vai agir, né, contra essa omissão do pai. E aí Davi, quando o filho morre, ele sabe que foi omisso. Tem culpa ali. Por isso que ele está chorando. Não é porque ele perdeu o filho. É porque ele está dizendo, fui omisso. Porque se eu tivesse agido de acordo com o que a lei mandava, essa desgraça não teria acontecido dentro da minha casa. Então, muitas das vezes, o choro, de muitas das vezes que a gente vai em alguns velórios, sepultamentos, a gente vê que o choro da família não é. Por que minha mãe morreu? É porque o choro é. Quem vai pagar minhas contas agora? Quem vai pagar o dinheiro? Quem vai me dar dinheiro para me usar droga? Quem vai cuidar dos meus filhos para mim ir para a balada? O choro é esse. Não é o choro da perda. É o choro do que está se perdendo. Então a família tem esse lugar. Tem esse momento. E aí, muitas das vezes, a negligência familiar gera esses resultados.
de pessoas emocionalmente doentes. E aí onde começa essa doença? Dentro da família. E aqui nós temos alguns pontos aqui que nós vamos tirar essa aplicação. O que essa passagem tem a ver com a saúde mental na família? Primeira coisa aí que nós temos. Quando alguém na família está doente, todos são afetados. Não só uma pessoa. Quem estava doente aqui, o texto diz, era a filha de Jairo, não é isso? Mas quem vai pedir socorro? Jairo. Diz que ele foi até Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. O cara é um dos caras mais importantes da cidade, filho. Ele não é um qualquer. Ele não é um cego que estava lá pedindo esmola igual Bartimeu, que não tinha opção. Não, ele é um dos caras mais importantes da cidade. Mas na necessidade ele vai lá. Então toda a família está sendo afetada por causa do problema de saúde daquela filha, daquela menina. Então acontece na família. Alguém está enfermo, a família toda é afetada. A rotina é afetada. É a família que precisa de alguém estar no hospital. Nós temos o caso do Enzo aqui. A mãe precisa estar no hospital porque o menino só tem 10 anos. É obrigado a ter um acompanhante. E aí nós temos casos muitas das vezes do idoso que é internado, que alguém precisa estar lá porque pela lei tem que ter um acompanhante da família. E aí um vai de manhã, outro vai à noite, um dorme, um fica. Nós tivemos aqui agora, a gente acabou perdendo aqui a Leninha. O professor Jorge passou meses no hospital. Basicamente estava morando no hospital. Trocava com alguém da família que ia lá, dava um suporte. Mas todo dia ele dormia no hospital. Toda a rotina da família é mudada. Toda a rotina da família é alterada, porque alguém está doente. E aí acontece, quando alguém está doente na família, toda a família sofre as consequências. Toda a família é afetada. Ah, eu não me preocupo não. Então você também está doente, filho. Se alguém na sua família está doente, está mudando a rotina da família, e você não está nem aí, você também está doente. Se você não está se afetando com nada, isso é um sintoma também de que alguma coisa está errada com você emocionalmente. Então, tudo isso é afetado. Toda a família de Jairo está afetada pelaquela situação. E assim na nossa vida também acontece. Quando temos alguém enfermo dentro da família, toda a família é afetada. A rotina muda. As coisas mudam a prioridade. Porque todos têm que ir ali agir de alguma forma para que aquela situação seja mudada. E aí há um investimento de tempo, de recursos naquela situação. Então, o primeiro ponto aí, quando alguém está doente na família, todos são afetados. Segunda coisa aí, precisamos estar preparados, pois é dentro da família que muitas das vezes as oposições se levantam. O que aconteceu lá no versículo 35, parte B? Chegaram alguns da onde? Chegaram os inimigos políticos de Jairo? Chegaram as pessoas de dentro da casa dele. Não foi estranho. Não foi os inimigos políticos. Não. Foram as pessoas de dentro da casa dele que chegaram até ele. Dizendo para ele, Jairo, a sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Se você fizer um paralelo das passagens aqui que eu falei, tanto de Mateus quanto de Lucas, eles apontam que a filha de Jairo já estava morta. Principalmente Mateus. Mateus dá essa fala, que a menina já estava morta. E mesmo assim Jairo vai até Jesus. E aí alguém pergunta, mas se a menina estava morta, por que Jairo foi até Jesus? A função de Jairo diz para a gente. Jairo, como chefe da sinagoga, ele tinha acesso à palavra de Deus. Elias ressuscitou um menino. Eliseu ressuscitou um menino. Crianças. Para ele, Jesus também era um dos grandes profetas. Se aqueles caras fizeram, Jesus também pode fazer. E Jairo vai atrás. E Jairo vai atrás da ajuda, porque ele precisava. Provavelmente Jairo, por ser um cara importante, os recursos naturais ele investiu na sua casa, na sua família, na saúde da sua filha.
Nós estamos falando de um cara que tinha condições. Provavelmente, na medicina da época, ele tentou ajuda nesses lugares. Mas não tinha uma resposta. E aí, essa fala dessas pessoas de dentro da casa de Jairo nos dá margem para entender o que Mateus está falando, definitivamente é assim. Porque aqui ninguém está dando uma notícia para um pai que perdeu uma filha. Aqui, definitivamente, alguém está dizendo assim, cara, sua filha já está morta, para de encher o mestre. Para de aborrecer o mestre, para de incomodar o mestre. Ninguém está dando uma notícia a um pai. Imagine você dando uma notícia para um pai que acabou de perder uma filha de 12 anos. Você vai falar dessa forma grosseira? Não. Você vai falar com cuidado. Olha só, enquanto você saiu, a sua filha piorou. Tentamos fazer o suficiente, o máximo que podemos, mas não conseguimos salvar. É assim que se fala. Ninguém vai falar dessa forma aqui com um pai que está perdendo uma filha. Então essas pessoas vieram dar uma bronca em Jairo. Então de dentro da nossa casa, muitas das vezes vai vir isso. Você está com um projeto, você está com um plano, você recebeu uma palavra do Senhor, você recebeu uma orientação do Senhor para fazer algo na sua vida. E aí quando você apresenta esse projeto dentro da sua casa, alguém vai tentar puxar o seu tapete. E eu quase aqui, ó. Alguém vai tentar puxar o seu tapete. Alguém vai tentar minar o seu sonho. Alguém vai tentar, na verdade, te bloquear. Então, o que acontece? Dentro de casa, muitas das vezes, vai acontecer isso. Não foi diferente com o Jairo, não é diferente comigo e com você. Quantas das vezes você chegou empolgado, você chegou animado, falando de alguma coisa que você quer fazer, que você está fazendo. E aí você chega lá para falar. E aí alguém, não, isso não dá certo não, pá, todo mundo já tentou, ninguém deu certo e por aí afora. Você pensa em fazer uma faculdade, que nada, rapaz, ninguém na família conseguiu nada, você se enxerga, cai na real, sai fora. E aí você vai murchando. Porque você está esperando algo. E dentro da sua casa, dentro dos seus, que você deveria ter um suporte, que você deveria ter um apoio, que você deveria ter gente te impulsionando, você vai encontrar gente te minando. Um dos casos bíblicos que assim me chama muita atenção é o caso de Davi com o irmão dele. A palavra do Senhor diz que Samuel vai na casa de Jessé ungir um dos filhos dele. E diz que Samuel ungiu Davi na frente dos seus irmãos. Mas quando Davi é designado para ir lá no campo de batalha, visitar os irmãos para saber como eles estão, e aí está pedindo informação aos homens do rei, aos soldados, do que o rei faria a quem enfrentasse Golias, o que Abinadab vem fazer? Vem brigar com Davi. Mas espera aí, ele viu o camarada sendo ungido como o futuro rei de Israel. Qual era dele? Pô, o Senhor escolheu meu irmão, filho. Vou ficar como? Na cola dele. Se ele for o rei, filho, eu já faço parte da realeza, filho. De soldado, vou virar príncipe. Olha só a promoção. Mas o cara está brigando com Davi. O cara está discutindo com Davi. O cara está tentando minar Davi. Aí, meu irmão, o que você fizer, eu estou junto contigo, filho. Porque o Senhor já te escolheu, o Senhor já te ungiu. O que você resolver, fechei contigo e não abro. Essa deveria ser a fala de Abinadab. Mas aí ele não, eu sei o que tem no seu coração, você é soberbo, você não sei o quê. E aí? Olha a fala. Irmão, viu que Deus abençoou ele, que Deus ungiu ele para ser o futuro rei de Israel. Mas é dentro de casa que nós recebemos as oposições, que se levantam as oposições. Então nós precisamos preparar o nosso coração. Mas nós vemos que Davi, mesmo tendo sido esquecido pelos pais, pelos irmãos, quando o profeta foi lá na casa dele, Davi, quando está fugindo de Saul, ele pega a família dele, reúne todo mundo, vai lá no rei de Moabe, que era um parente deles, devido à sua bisavó, né, ser moabita, vai lá no rei de Moabe, pega a família e fala para o rei, ó, toma conta da minha família aqui, até que eu saiba o que o Senhor quer de mim. Ele não trata a família igual ele foi tratado, não. Ah, esqueceram de mim? Se vira agora. No dia que o profeta foi lá em casa, ninguém lembrou de mim.
7 irmãos Davi tinha, filho, 2 irmãs, o pai e a mãe, ninguém lembrou de Davi. O profeta teve que perguntar, vem cá, não tem mais ninguém aí não? Passou todo mundo, tem mais ninguém não? E tem um camarada lá no campo, tem um cara lá no campo que a gente esqueceu, ninguém lembrou, ninguém. Sabe o que é isso? Mas Davi não age da mesma forma. Davi, quando está ali fugindo, ele quer proteger a família. Porque isso é quem tem, na verdade, saúde mental em dia. Não leva em consideração o que fizeram. Leva em consideração aquilo que o Senhor mandou fazer, cuidar da família. Então, Davi entendia isso. E aí, dentro de casa, vai se levantar oposições sobre nós. Terceiro ponto aí para nós. A nossa saúde mental vai depender das vozes que vamos dar crédito. Jairo poderia escolher entre o pessoal da casa dele e Jesus. Desiste, Jairo, acabou. Não tem mais solução. Mas o que Jesus diz para ele? Não temas, crê somente. Ele poderia falar, Jesus, deixa para lá, acabou. Às vezes a gente está assim. O Senhor nos dá uma palavra que vai dar certo, que a gente vai conseguir vencer, que a gente vai receber a cura, que a gente vai receber o milagre do Senhor. Mas, rapaz, o médico disse que não tem jeito. O diagnóstico é o contrário. Não tem tratamento. Não tem vaga. E aí a gente continua ouvindo as vozes que, na verdade, vão ser negativas. A gente pode ouvir a voz que é positiva. Crê somente, continua crendo, continua acreditando. O Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai intervir a nosso favor. Mas eu prefiro dar crédito às vozes distantes, às vozes negativas. Mas aí Jesus diz para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Então precisamos dar crédito às vozes que vão nos levar para frente, às vozes que vão fazer cada um de nós crescermos, às vozes que vão nos fazer alcançar o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu e você precisamos fazer isso. Eu e você precisamos despertar do sono que muitas das vezes estamos. Porque a gente começa a levar tudo para a normalidade. A gente começa a pensar que tudo está acontecendo à nossa volta e que a medicina e a ciência têm resposta para tudo. Não tem. A última resposta sempre é do Senhor. Nós cantamos aqui o louvor. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Isso é uma verdade, a nossa resposta vem do Senhor. Então Jairo decidiu dar crédito à voz do Senhor. E aí o profeta Isaías pergunta, quem dará crédito à nossa pregação? Jairo prefere dar crédito à palavra de Jesus e segue com Jesus. E aí a quarta aplicação aqui para nós. Saiba discernir quem pode participar dos seus momentos difíceis. Isso aqui é importantíssimo. A gente não vai deixar de ser amigo de ninguém, a gente não vai deixar de ser irmão de ninguém, a gente não vai deixar de andar com ninguém, mas quem vai participar dos nossos momentos difíceis, a gente tem que separar, a gente tem que escolher. O texto começa lá dizendo que Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão. Ele vai com Jairo até a sua casa. No meio do caminho ali do percurso, tem a história da mulher do fluxo de sangue. Diz que ainda havia uma grande multidão. A multidão estava seguindo Jesus. Mas quantas pessoas Jesus permitiu que entrassem com ele? Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Só 3 dos apóstolos. Jesus tinha 12. Não é todo mundo que vai participar do nosso momento difícil. Não é todo mundo que a gente vai pedir oração. Porque tem gente, se a gente pedir oração, ele não vai orar. Ele vai botar lá no quadro de aviso. Ele vai botar lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no raio que o parta. Ele vai botar em tudo que é lugar, mas não vai orar por você. E aí quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí o telefone sem fio, que eu falo aqui, quando chega lá na ponta, nunca é a mesma coisa. Daqui a pouco a sua história está distorcida, o seu momento está distorcido.
E aí você precisa escolher as pessoas que vão participar do momento, das pessoas que você vão pedir oração, da pessoa que vai ali caminhar com você no momento difícil. Vou fazer distinção das pessoas? Não. Mas vou saber com quem eu estou andando. Qual é o nível de fé da pessoa que está do meu lado. Para que eu possa ter um suporte. E aí Jesus faz isso. Ele não permitiu que as pessoas entrassem todas, mas somente esses 5 que eu mencionei aqui. Então nós precisamos saber discernir nesse momento quem vai estar conosco no tempo difícil, no momento difícil. E aí, a 5ª aplicação. Cuidado com as pessoas próximas que pode querer te desestabilizar. Tem a ver com lá, quando as pessoas da casa de Jairo chegam. Pessoas muito próximas. Porque as pessoas da casa dele foram lá falar com ele. Mas quando ele chega dentro de casa, mais uma vez as pessoas querem desestabilizar a fé dele. Não é estranho. Não é gente de fora. É de dentro da casa. E aí, como eu falei, é dentro de casa que a gente mais adoece. E aí, o Senhor está chegando com Jairo. E aí vê as pessoas chorando. E aí quando Jesus fala, não, a menina não está morta não, a menina apenas dorme. E todo mundo começa a rir. Aí o que Jesus faz? Começa a discutir, bater boca com eles? Não, manda todo mundo embora. Não vai resolver, não vai ajudar. Os incrédulos contaminam. Lembra dos 10 espias? Eles inflamaram o povo todo a desistir de chegar na terra que o Senhor tinha prometido. Inflamaram os caras. E aí, se a gente muitas das vezes permite que essas pessoas continuem ali, nos cercando, nos falando, a gente vai ficar assim, desmotivado, desesperançoso, desestabilizado. Aí Jesus bota todo mundo para fora. Precisava de um clima, precisava de um ambiente que favorecesse aquele momento. Porque lembra lá em Nazaré? Diz que Jesus, pelo ambiente, pela incredulidade do lugar, realizou poucos milagres. O ambiente afetava. A incredulidade atrapalha. Então nós precisamos entender que definitivamente tem pessoas que não dá para estar ali no momento da dificuldade. Você vai fazer uma visita, escolhe quem vai com você. Que tem gente que vai visitar um enfermo. Chega lá, bota o enfermo mais para baixo. Já começa a dar sentença de morte para o enfermo, gente. Não dá. Como é que você vai levar uma pessoa dessa? A pessoa diz que está com tal doença. Ih, rapaz, meu primo morreu assim. Jesus, toma conta. Não dá. Você precisa saber com quem você está. Você precisa escolher e saber com quem você anda. Então, é um processo de intimidade. Então, não é com qualquer um. Então, nós vemos aqui, Jesus pegou e colocou todo mundo para fora. E somente os que estavam com ele, os pais e a mãe da menina, foram e entraram aonde a menina estava. Então, muitas das vezes, as pessoas vão tentar nos desestabilizar na nossa fé. Muitas vezes a gente sai do culto com uma palavra de esperança, com uma palavra vivificante no nosso coração. A gente todo alegre, todo feliz com a palavra que o Senhor traz para nós. Aí você chega em casa, está com essa cara por quê? Não, porque Deus falou comigo. Ah, mas Deus fala com você toda semana? Toda semana a mesma coisa? Não sei o quê? Quem pregou? Quem? Fulano? Não prega nada. E aí? Aí você murcha. Muitas vezes a gente está assim. Pessoas próximas nos desestabilizando. Então nós precisamos blindar o nosso coração. Alicerçar a nossa fé na palavra. E não temer, como Jesus falou para Jairo. Jairo, crê somente. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E a palavra do Senhor manda avançar. Então nós precisamos entender que isso vai acontecer aonde? Dentro de casa, dentro da família. Pessoas tentando desestabilizar a nossa fé.
Mas, sexto ponto aí, a cura da saúde mental está em seguir em frente, mesmo com as oposições. Só assim você vai ter o resultado esperado. Vai vir oposições? Vai. Pessoas tentando minar a tua fé? Vai. Pessoas tentando te diminuir? Vai. Pessoas tentando fazer você retroceder? Vai. Mas a palavra do Senhor é: crê somente. A palavra já foi liberada para nós. Então nós precisamos entender que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nós, de nos fazer crescer e prosperar. A palavra do Senhor é essa para nós. A última mensagem que o Senhor, a última promessa que o Senhor nos deu lá no livro de Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto esse mundo não terminar, o Senhor está conosco. Essa palavra dele, e a gente precisa acreditar e viver por isso. O Senhor não muda, não pode mudar, não há variação de mudanças no seu caráter, no seu querer. Tendo dito, ele vai cumprir. Se ele falou que vai estar conosco todos os dias, ele está conosco todos os dias e acabou. Então nós precisamos entender e crer nisso. Então a nossa cura, a nossa saúde, o nosso emocional só vai ser curado quando nós entendermos que nós estamos debaixo de uma palavra profética. A nossa família é uma bênção. Mas pastor, por que você não vive lá na minha casa? Por que você não vai lá na minha casa? Não, a sua família é uma bênção, porque esta é a palavra do Senhor. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos. Vamos passar por contradições? Vamos. Vamos ter dificuldades como Jairo? Sim. Mas ele continuou crendo e continuou avançando. Então, quando nós não retrocedemos, o Senhor continua nos honrando. Então, Jairo, ele continua indo em frente. Oposições no caminho, oposições dentro de casa. Mas ele continuou crendo na palavra que Jesus liberou. Ele não mudou. E aí o resultado vai vir por quê? Porque ele confiou na palavra que o Senhor liberou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. O Senhor sempre vai estar com você. E aí é como os apóstolos lá dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. E Jesus dentro do barco não significa que não vai haver tempestade. Jesus estando dentro do barco não significa que não vai ter dificuldades para chegar do outro lado. Mas significa uma coisa: vai haver tempestade, dificuldade, oposições, mas você vai chegar do outro lado. Porque a palavra do Senhor é o quê? Vamos atravessar para outra margem. Essa foi a palavra de Jesus. Chuva, vento, tempestade, tudo, barco enchendo d'água. Mas Jesus falou o quê? Vamos chegar do outro lado. Jesus estava cansado, tinha ministrado o dia inteiro. Dormia, água entrando dentro do barco, mas Jesus continuava dormindo, porque ele sabia onde ia chegar. Porque a palavra tinha sido liberada e também libera para nós. Ele está conosco todos os dias e acabou, gente. A gente precisa continuar crendo na palavra que o Senhor liberou para nós. Essa palavra é dele, não é minha, não é do apóstolo, não, é ele que estava falando. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós entendemos isso, colocamos a nossa fé nisso, nós continuamos avançando em direção ao resultado que esperamos e aguardamos no Senhor. E aí, para nós terminarmos aí, a palavra da cura para a nossa saúde é: não temas, crê somente. Não temas, apenas crê. Porque o Senhor já liberou uma palavra sobre nós. O tempo pode passar, as coisas podem acontecer à nossa volta, mas o Senhor tem uma palavra de esperança para cada um de nós. A palavra do Senhor não pode voltar vazia, ela tem um propósito. É como Isaías falou, como a chuva cai com um propósito. A palavra que o Senhor libera no nosso coração, que o Senhor está liberando no seu coração esta noite. Eu não sei qual é a sua necessidade, do que você precisa, do que você anseia nesta noite, mas seja qual for a situação, seja qual for a palavra que o Senhor implantou no seu coração nesta noite, crê que essa palavra vai produzir resultados que você precisa e que você espera. Porque é assim que a palavra diz. Quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós,
As circunstâncias podem mudar, as circunstâncias podem tentar nos afastar do propósito de Deus. Mas o Senhor vai fazer aquilo que Ele decidiu e vai cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. Então, querido, não temas, crê somente. O diagnóstico pode ser contrário, não temas, crê somente. A má notícia pode ter chegado, não temas, crê somente. Tudo pode estar acontecendo à sua volta, não temas, crê somente. Porque para isso fomos chamados. Fomos chamados para viver crendo a cada dia, acreditando que o melhor de Deus não está por vir, não, o melhor de Deus é agora. O melhor de Deus estava por vir quando o profeta Joel escreveu. Agora não, nós estamos na dispensação da graça do Senhor, o melhor de Deus é agora para nós. É de nos fazer crescer, é de nos fazer crer na palavra que é liberada sobre nós. De nós entendermos que o tempo do Senhor é agora. Aí, às vezes, muitas das vezes, nós ficamos ali, não, o melhor de Deus vai chegar, não, o melhor de Deus já chegou para nós, porque nós cremos que Ele tem intervido a nosso favor. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por oposições e por dificuldades, não. Muito pelo contrário. Quanto mais nós avançamos, quanto mais nós nos preparamos, mais dificuldades vão aparecendo. Mais oposições vão crescendo. Mas isso significa que a gente está dando um passo de fé a cada dia. Eu lembro de um pastor que ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia: se você está 10 anos lutando com o mesmo gigante, filho, sinto muito, mas tem alguma dificuldade para você aí. O gigante precisa crescer. Crescer porque significa que você está avançando, você está se fortalecendo. Porque você só vai derrubar o segundo gigante se você derrubar o primeiro. Se você não consegue derrubar o primeiro, como é que você vai chegar no segundo? Se você não consegue vencer o primeiro inimigo, como é que você vai chegar no segundo? Se você não consegue vencer a primeira batalha, como é que você vai chegar na segunda? Como é que você vai vencer a guerra? Se você não consegue romper com a primeira dificuldade. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para estar vencendo a cada dia. Cada dia. São dificuldades que vão nos tentar paralisar. Mas nós fomos chamados para vencer a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. O nosso processo é de crescimento. Nós estamos numa escala, que vai crescendo, subindo, até chegarmos à condição de varões perfeitos, de varoas perfeitas. Porque esta é a vontade do Senhor para cada um de nós. Nos fortalecer na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite é: não temas, crê somente.